Fala galera, aqui é o professor Tiago, eu falo aqui do H+, MED, BH, tô na MED 1. Tamo junto, falamos ao vivo para trazer para vocês as delícias do português. Eu sou professor de português, focado aqui no H+, na interpretação. Essa matéria linda, vital, importantíssima para a trajetória de cada um de vocês aí nos vestibulares gerais pelo Brasil, beleza? E o tema de hoje é gêneros textuais. O que é isso, professor? Já ouvi falar disso aí. Alguma vez meu professor, minha professora falou, não entendi muito bem. Manda real para nós aí, professor. Muito bem, gente. Gêneros textuais tem a ver com uma teoria do português que serve para a gente organizar os textos. Organizar, colocar ali naquela gaveta, etiquetar. Não confundam gênero textual com tipologia textual, tá? Vou falar um pouquinho dessas diferenças e depois a gente vai para os exemplos. Eu vou passar aqui a apresentação para vocês me seguirem nisso daí. Tá ali meu nome, meu bairro, não, bairro não precisa não. O Insta, né, para vocês me seguirem. É bom isso aí, né? Seguir o H+, seguir os professores e tamo junto. Gêneros textuais, tipos e gênero. O gênero textual, pessoal, ele é classificado pelas teorias de acordo com a função, com o uso, com a característica. Então, dentro dos tipos, dentro dos modelos, das formas, nós temos os gêneros que vão indicar determinada função. Tem gênero que tem a função, por exemplo, de determinar procedimentos, instruções, formas de agir. Vai pegar uma tipologia injuntiva, um comando. Por exemplo, uma receita de bolo, um manual. Cada texto com a sua função social entra na classificação de gênero textual. Então, quando você ouve falar de texto narrativo, texto expositivo, texto poético, isso tem a ver com uma forma, um tipo, uma caracterização básica que não vai ser muito mexida, muito manipulada, muito alterada. Tem a ver com essa forma. E o gênero é o que a gente faz com essa forma, com essa receita. Então você pega o narrativo, que é uma tipologia, e você cria o texto de acordo com a função, com o que você precisa. Para que a gente usa uma narração, pessoal? Para que a gente usa esse conceito de narração, de tipologia narrativa? Para contar uma história num romance. Um romance fantástico, um romance de aventura, um romance de suspense, um romance policial. Se você já leu aí Harry Potter, O Senhor dos Anéis, isso é um romance de aventura, ficção, beleza? É uma narrativa. E também tem a notícia. Já já a gente vai ver isso num quadro, num mapa mental para vocês visualizarem bem isso. O que eu quero mostrar para vocês é que o gênero é o texto em si, com a sua função, com o seu uso. Os vários textos que você lê num jornal, numa rede social, no seu smartphone. Cada texto desse tem uma função, tem uma característica, e isso vai ser chamado de gênero textual. No conceito que a gente colocou aí, gênero é um conjunto de textos orais e escritos. Então pode ser um texto que se fala, que se diz, né, galera? Ou pode ser um texto produzido, escrito, de forma aí, gráfica. Eles são reconhecidos em suas características semelhantes. Essas semelhanças ocorrem em relação ao contexto de circulação. Então, a questão do discurso, qual a intenção, eu estou fazendo esse texto para quê? Com qual finalidade? Com qual funcionalidade? Quando se trata de gênero, é esse o nosso foco, tá bom? Então, o conceito em cima disso. Função, discursividade, característica, contexto. Eu dei o exemplo dos narrativos. Se a gente pega, por exemplo, um texto de instrução, texto injuntivo, aquele que vai dar os procedimentos, como fazer as coisas. Então, a tipologia vai ser injuntiva, de instrução, o tipo. E dentro desse tipo, você vê vários textos, várias produções textuais diferentes. O manual, um edital de um concurso, um edital, né, de um concurso de vestibular. Lá tem procedimentos para inscrição, tem procedimentos para estudo, tem os anexos. Você pode estudar manuais ligados às técnicas da sua área de interesse, no caso do H+, MED, a área da medicina, e suas várias ênfases e nuances e tipos, são muitos, né, os campos aí. Então, gênero, você sempre vai pensar no nome do texto. Aquele texto que você já leu, a tal da bula de remédio, que a gente nunca quer ler,
mas às vezes tem que dar uma olhadinha, né? Pode dar um probleminha aí no uso. Então, tem a ver com isso, tá, galera? Vamos seguindo aí, ó. Vem comigo. Tipos e gêneros. A gente está falando com vocês sobre a diferença entre tipo e gênero. Parece muito. Se você vai dar aquela estudada ali de pesquisa de internet, vai tudo parecer a mesma coisa. Mas aluno H plus MED, não é assim que funciona. A gente sabe as coisas ali certinhas no seu lugar, tá? Tem que estudar certinho, não pode achar, isso é tudo a mesma coisa. Não é assim que funciona, não. Então, essa diferença entre tipo e gênero é muito utilizada, inclusive, nas provas. Os termos são muito usados nas provas. A gente não pode tratar tudo como a mesma coisa, apesar dessas duas questões serem próximas, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar como que isso pode cair. Então, nessa segunda parte da apresentação, ó, além dos gêneros textuais, existe outra categoria de classificação, que são os chamados tipos textuais. É o que a gente vem falando, que é a tipologia. Uma coisa é gênero textual, outra coisa é tipologia. Quando a gente fala de tipo, a gente fala de forma, de caracterização básica. Isso vem de uma estrutura filosófica lá atrás, da filosofia grega, filosofia ocidental, né? Aristóteles, Platão, né? Esses cabeções da filosofia, eles estudavam quase todas as matérias humanas e a linguagem não ficava de fora. Então, quando eles iam pensar como a gente manifestava as nossas letras, eles dividiam esses textos em grandes formas, em grandes gavetas. Então, tem o tipo narrativo, onde se conta a história. Nessa época, eles chamavam de épico, texto épico, porque contava muitas histórias de heróis, né? Aquelas grandes formulações históricas das vilas, cidades, países, dominações de guerra, e por aí vai. Aí você tinha a poética, né? A poética de Aristóteles, ou seja, a tipologia poética, onde dominava a expressão da arte pelas palavras. Você tinha a tipologia dramática, aquela da encenação, onde o foco é teatral. Nesse momento, o foco era muito a comédia e a tragédia, as grandes tragédias gregas. Com certeza vocês já ouviram falar. Então, quando vocês pensarem, estiverem estudando sobre tipologia, é essa forma grande, beleza? Nós vamos fazer um bolo. Qual que é a forma, né? A forma do bolo. O bolo tem que seguir a forma retangular. Qual que vai ser? Então, essa é a receita básica, característica básica. E quando se pensa em gênero, aí é mais específico, tem a ver com a função, tem a ver com o texto propriamente dito e produzido. Para fechar o conceito aqui, galera, que eu falo demais na cabeça de vocês, né? Aqui, ó, vem comigo aí, ó. Como seus elementos linguísticos e estruturais. Então, a gente falou da forma e da forma, né? A questão composicional, a organização, o texto cumprindo uma função comunicativa. Isso tem a ver mais com o gênero textual, que é o conceito da nossa aula de hoje, tá? Gêneros textuais. Agora eu vou apresentar para vocês esse quadro, esse mapa mental, que vai trazendo um pouco do resumo do que eu falei na primeira parte da nossa conversa. Cada tipo tem ramificações de diversos gêneros textuais. Gente, existem inúmeros gêneros textuais. E eles estão o tempo todo nascendo. Né? Quando você está lá na rede social e você pensa no comentário de uma publicação. Tenho certeza que vocês, por simples curiosidade, às vezes dão uma olhadinha nos comentários só para saber o que está rolando, né? Sem nenhuma grande intenção. Os comentários de rede social, de Instagram, de TikTok, seja lá o que for, esses comentários são um gênero textual, sabia? Professor, mas um trem tão bobo assim, né? Vocês estão vendo que eu estou falando de BH, né? Um trem bobo. É BH mesmo. Então, um negócio assim tão, né, singelo, bobinho, professor? Sim. Qualquer coisa que se produz com alguma função social ligado à escrita, à oralidade, o uso da língua, vai se transformar, se for típico, se for repetitivo, se for algo que já vai ser consolidado, como um texto, como um gênero textual. Esse quadro, então, vem dialogar sobre isso, tá? Vou mostrar para vocês, eu vou usar aqui a apresentação do meu celular, que ela está mais clara para eu ver e mostrar para vocês. E vocês estão vendo aí diretamente na apresentação, tá? Vocês estão vendo aqui mais em cima, né, o dissertativo argumentativo.
Olha isso aí com qualidade, gente. Dissertativo, argumentativo. Eu vou passar bem rapidinho essas características, né? Quando você pensa em dissertativo argumentativo, você pensa num formato de texto que defende uma ideia, um ponto de vista. Então, é uma tipologia, é um tipo de texto. E aí você vai pensar em gêneros. Um ensaio usa esse tipo de modelo. Um ensaio é um gênero textual. Um artigo, né? Vocês estão todos aí adentrando a ideia, ao objetivo, a meta da faculdade, da Universidade de Medicina. Vocês vão produzir artigos logo, logo. Né? Então, o artigo ele é argumentativo, ele defende ponto de vista. Nós temos aqui a resenha, principalmente a resenha crítica, né? E temos também a carta de opinião. Tá? Todos esses textos estão dentro de uma tipologia dissertativa argumentativa. Exemplo aqui embaixo, ó, injuntivo. Reparem o seguinte, esses tipos estão aqui marcados em cima, né? E aqui a definição, e embaixo os exemplos dos gêneros textuais. Tá? Então, a tipologia injuntiva, né? Aquela que vai marcar o procedimento, a instrução, né? Os nossos pais, os nossos chefes no serviço, as chefes do serviço, enfim, aquelas pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre a gente em algumas circunstâncias, elas são injuntivas, elas dão instruções, procedimentos, né? Elas vão nos dizer, você deve fazer assim. Então, usa muito o verbo no imperativo, né? Aquele comando, faça dessa forma, pense, adquira, né? Esse tipo de procedimento. Quais textos são assim? Quais gêneros utilizam isso? A propaganda, né, pessoal? A propaganda está sempre buscando ali trazer para nós algum produto, alguma situação, algum evento. E além de anunciar, de contar para nós o que está acontecendo, também quer manipular a nossa mente para a gente se sentir ali, né, impelido, imbuído, motivado a adquirir aquele produto que está sendo vendido. Para isso, se marca muito a injunção, a instrução, o como fazer, o comando. Aí a gente tem também, bula de remédio, tem instruções, regulamento, a própria receita, o manual que a gente falou um pouquinho antes aí, são textos que têm essa característica injuntiva, essa característica de instrução. Deixa eu ver mais em cima que ali, eu não estou conseguindo ver, não. Anedota, e o pessoal que gosta de piada, né? Numa anedota, o que a gente utiliza? A anedota é um tipo de texto que pode utilizar características narrativas, descritivas, como a gente está vendo ali mais em cima. Ó. Então, no narrativo, tipologia narrativa apresenta o quê? Apresenta a história, o relato, né? O enredo, os personagens. Todo mundo ama boas histórias. Né? Nos filmes, nas séries, nas novelas, a vida das outras pessoas. Com curiosidade, é claro, né? Saber o que está rolando. Normal. Então, ali tem o romance, que a gente já citou. Tem também conto, lenda, novela, fábula. São textos narrativos, são gêneros textuais. Esses quadrinhos, né, esses retângulozinhos ali em amarelo, se para vocês aí está meio amarelado, meio laranja, é nesse tom aqui os exemplos de gêneros textuais. E por aí vai, exemplos de ata aqui. Ata normalmente vai utilizar o relato, a descrição, a informação. Você vai descrever e relatar o fato, a reunião. Né? A aula, pode ter uma ata numa aula, dependendo do contexto. Ali, a tipologia descritiva, ela tem uma característica muito de passear entre as outras tipologias. Né? O descritivo passeia dentro de um relatório, passeia dentro de um romance, né? Textos que vão descrever. Ali, como exemplo, ó, tem o currículo, tem o diário, textos que vão passear entre o narrativo e o descritivo. Beleza, pessoal? Eu separei no material de vocês podem pegar aí alguns exercícios de gêneros textuais. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos no exercício 1, por favor. Vai lá no exercício 1, dá um tempinho para vocês se organizarem aí. Tá? No exercício 1, a gente não vai projetar, tá? Vocês estão com eles aí, vocês vão pegar para fazer.
São todas atividades do Enem, tá, galera? Focados aí no Enem, para vocês verem como é que isso é importante nas provas, a matéria de gênero textual. Interpretação, pessoal, não precisa nem de eu falar para vocês como que é importante, não só dentro da língua portuguesa, mas em todas as matérias, né? A interpretação dos fatos históricos, a boa leitura dos enunciados, a capacidade de entender determinadas conexões de raciocínio, inferências. Então, o nível de leitura, o letramento, ele é fundamental, principalmente, né, no Enem, onde o modelo, o tipo, né, a forma da questão sempre envolve a leitura e a interpretação dos candidatos. Vamos então ver isso aí na prática. Ó. Amor, remédio milagroso. Ah, o amor, sempre o amor. O amor presente até nos vestibulares. Então vem uma definição aqui de amor, ó. Amor, remédio milagroso. Aí tem amor, do latim amore, dicionário Aurélio, né, substantivo masculino, o amor. É assim que está aí. Ó. Este produto contém sentimentos que predispõem alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Você pode amar alguém ou alguma coisa. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou alguma coisa. Uma devoção extrema. Sentimento de afeto ditado por laços de família. Sentimento terno ou ardente por outra pessoa. Adoração ou veneração. Conceito 6. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 7. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo e paixão. Muito cuidado, zelo e carinho. 9. O objeto do amor. Indicação: solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso. Posologia, sem restrições. E do lado, ao que nos parece como se fosse o costado do remédio, a parte da caixinha do remédio, medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. Adote um cão do canil municipal. E uma imagem, sempre importante a interpretação de imagens, nós temos uma senhora beijando um cãozinho, com muito carinho, muito afeto. A fonte aí, pessoal, 2017. Então vamos lá. Não vou fazer grandes comentários agora, além do que a gente já viu na leitura, e vamos à questão, focados em quê? Aqui, mais do que acertar e errar, pessoal, é a gente entender como que o Enem vem cobrando esse tipo de questão. O Enem, normalmente, ele traz uma situação, um problema para a gente avaliar, para a gente analisar. Ele não vai trabalhar só com a questão da memória, gênero textual é isso, o conceito é esse. Não, mas é entender o uso, entender como é que aquilo está naquele texto, qual que é a situação comunicativa, qual que é o interesse, as intenções dessa situação, leva a quê? Então, a partir disso, de uma situação social, cultural, a prova nos cobra essa interpretação, esse raciocínio, essa inteligência. Beleza? Então, nesse texto que a gente acabou de ler, o entrelaçamento de vários gêneros textuais, é um mecanismo discursivo para quê? Seria para destacar a fidelidade dos cães, realçar as vantagens de se adotar um cão, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães ou enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães, além de sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. Deu para perceber, pessoal, que foi utilizado aí o conceito de algo subjetivo, que é o sentimento, que é o amor, sentimento grandioso, humano, e sempre discutido e pautado aí, não só na poesia, na literatura e na arte, mas também nos consultórios e na vida de cada um. E a partir disso, se utilizou dessa linguagem da bula de remédio, de um medicamento, inclusive lembrando quando a gente utiliza certos medicamentos ou certos produtos que podem causar dependência e precisam de prescrição médica. Então houve uma mescla ali de conceitos, o dicionário, a linguagem poética, a linguagem subjetiva e também a linguagem de manual, a linguagem injuntiva, que é muito presente ali na bula e no medicamento. A questão, então, veio perguntar
sobre, a partir dessa mescla, desse entrelaçamento, o mecanismo discursivo queria o quê? Qual que seria a intenção dele? Aquilo que a gente conversou, né? Não é lembrar gênero textual, é isso. É a partir da percepção que a gente tem em gêneros textuais mesclados aqui, o interesse foi qual? Qual foi a intenção? A melhor resposta, sem dúvida, a letra B. Tá? Já adiantando, a gente separou 10 questões de Enem como exemplo. A gente não vai fazer todas aqui, não há necessidade. Mas é importante vocês depois darem uma reforçada aí no estudo em cima destes modelos. Então, a letra B, realçar as vantagens de se adotar um cão. Por quê? Porque, primeiro, você fala de remédio milagroso. O fato de você ter a convivência com o animalzinho ali vai te dar muito amor, muito afeto, muito cuidado. Vai gerar em você esse bom sentimento. E isso é confirmado depois com a imagem, né, e a questão de causar dependência. Beleza? Vamos fazer mais uma questão, dá tempo? Pode ser a questão 2 mesmo. Vem comigo aí, ó. Cartas se caracterizam por serem textos efêmeros. Não vou contar ou não vou lembrar a vocês o que é efêmero. Vocês já sabem. Ótimo, tamo junto. Daqui a pouco a gente reforça aí para quem está com dúvida nessa palavra. Então, textos efêmeros. Inscritas no tempo de sua produção e escritas muitas vezes no papel que se tem à mão. Isso no histórico das cartas, né? Por isso, frequentemente, salvo um esforço dos próprios missivistas, aí eu reforço. Missivistas vem de missiva. Missiva é um outro nome, é um sinônimo para cartas. Tá? Então, missivistas é aquelas pessoas que escrevem cartas. Os próprios missivistas, ou as próprias pessoas que escreveram a carta, ou de terceiros, preocupados em preservá-las, facilmente desaparecem, seja pelo corriqueiro de seu conteúdo, seja pela sua fragilidade material. Então, tirando o esforço ali de manutenção de quem gosta das cartas, escreve, tal, as cartas se perdem, porque é um material frágil, papel, e muitas vezes elas têm um conteúdo muito tranquilo, muito cotidiano, né, e as pessoas deixam para lá. Temos assistido nessas 2 décadas do século XXI a um grande interesse pelas chamadas lectures du moi, lectures ou escritas do eu, na expressão de Georges Gurdjieff. Nunca se estudaram tantas memórias, diários, cartas, quanto nesses últimos tempos. Publicações de memórias, diários, cartas sempre houve. Estudos, no entanto, que os enxergassem como objetos de pesquisa e não como auxiliares para a interpretação da obra do escritor, como protagonistas, e não como coadjuvantes, eram raros. Nesse sentido, engana-se quem abre o volume Cartas Provincianas, correspondência entre Gilberto Freire e Manuel Bandeira, lançada pela Global Editora, e julga deparar-se apenas com um livro de cartas. A organizadora preocupou-se em contextualizar cada uma das 68 cartas em um trabalho cuidadoso e pormenorizado de reconstituição das condições de produção de cada uma delas. Um verdadeiro resgate. Então, o texto trouxe uma análise aí geral, né, uma pequena análise em resumo, do que as cartas trazem aí para a história, a sua relação com os escritores, os produtores, e o efeito assim, de perda dessas cartas ao longo do tempo. E depois a importância que tem se dado a essas cartas antigas hoje na literatura. Com o exemplo aqui das cartas do Gilberto Freire a Manuel Bandeira, 2 escritores aí da nossa história, né? 2 grandes pensadores, mais do que nunca. De acordo com esse texto, galera, o gênero carta tem assumido a função social de material de cunho científico. Então, você pega um gênero conhecido, né? Para os nossos tempos de hoje, a carta é uma coisa pouco efetiva. A gente tem relação com a carta mais com a história, com o passado, com esse saudosismo. É muito comum hoje, às vezes, um famoso fazer uma carta aberta, né? Uma carta para todo mundo saber o que ele está pensando, ou para se defender de alguma acusação, de um cancelamento. Isso é mais comum. Mas aquela carta que a gente escrevia para a pessoa que a gente gosta, isso está mais distante, né? Isso acaba sendo um efeito mais histórico, assim, um lembrete, uma coisa mais saudosa que você faz para surpreender a pessoa e não na naturalidade das relações. Enfim, aqui
está falando sobre essa questão da carta virar algo científico. Por quê? Em qual teor? As opções que a gente tem, constituir-se em um registro pessoal do estilo de escrita de autores famosos. É para isso que se tornou cunho científico? Nessa questão do registro pessoal? Reparem que o enunciado trouxe uma nova função que é atribuída à carta a partir desse modelo de texto que vem no livro. Você lê um livro que é uma troca de correspondências entre dois autores. Para que isso serve? Qual o peso que isso tem? A gente não está ali só lendo sobre a vida das outras pessoas. Não é uma fofoquinha. Tem esse lado? Tem. Mas tem um lado de um registro. Registrar cientificamente esse acontecimento na história. Porque são duas pessoas relevantes na cultura brasileira, na literatura brasileira. E aquilo ali vai ter um registro, um valor de registro para a história deste país. Sendo assim, a melhor resposta, nem li as outras, mas já anunciando, seria a letra E. Fazer parte do acervo literário do país. Letra E aí, a número 2. Beleza, pessoal? Então, reforcem o seguinte para esse tipo de questão. O gênero textual, ele importa para a nossa prova de Enem, no sentido de como a gente interpreta o seu fazer. Sua intenção, para que serve, foi feito para quem, qual o interesse e o intuito. E normalmente é assim que as questões vão trabalhar. É a mescla de gêneros, é qual o efeito que aquilo ali foi criado, o que isso está pretendendo fazer naquela situação comunicativa. Eu acho que o meu tempo está dentro de uma qualidade boa. Tá ok? Deixa eu ver. Eu vou finalizar essa aula com vocês, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Dá uma olhadinha no restante das questões, tá? Nós temos questões aí de 1 a 10, nós fizemos 2, tá? O gabarito está no material, mas o que eu aconselho? Primeiro lê as questões, analisa, faz a resposta que você considera ok, de acordo, e depois você vai fazer a conferência, tá? Não faz aquela conferência ansiosa, porque é esse processo que faz a gente aprender. E depois, evidentemente, a gente avança em mais discussões sobre essa temática. Eu fico muito feliz com essa presença de vocês. Tamo junto demais. O H Plus Med BH, a Med 1, a nossa sala, se sente honrado aqui com a presença de vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.